As pirâmides egípcias são uma das conquistas arquitetônicas definidoras do mundo antigo. Como um feito incrível de engenharia, os egiptólogos ainda estão descobrindo mais sobre essas estruturas e a cada ano que se passa, novas descobertas nos surpreendem. O complexo da pirâmide de Gizé atrai visitantes de todo o planeta. Ainda envolta em mistério, as pirâmides não revelam seus segredos tão facilmente. Mas, com o tempo, os estudiosos aprenderam muitos fatos surpreendentes sobre o Egito Antigo por meio delas. Portanto, embora você ache que pode ter aprendido tudo o que precisava sobre as pirâmides egípcias na escola ou em alguns sites na internet, saiba que você pode estar completamente enganado. No vídeo de hoje nós vamos apresentar aqui 7 fatos importantíssimos sobre as antigas pirâmides egípcias. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Antes da gente continuar, vale lembrar que o like ajuda bastante esse trabalho, tá bom? Verifica se o sino de notificação está ativado, mas não espere o YouTube te avisar, venha todos os dias aqui conferir. Primeiro fato: nem todas as pirâmides são pontudas. Todas as pirâmides não foram criadas igualmente. Na verdade, assim como muitos tipos de edifícios, existem fases distintas na construção de pirâmides. As primeiras pirâmides não são as estruturas pontiagudas que mais comumente pensamos, mas as primeiras pirâmides que foram encontradas, na verdade, eram planas. Muitos exemplos são encontrados no vasto cemitério de Saqqara, localizado no que foi a capital do Egito Antigo, Mênfis. As pirâmides aqui são as mais antigas conhecidas e incluem a pirâmide de Djoser. Construída durante a terceira dinastia e projetada pelo arquiteto Imhotep, foi construída provavelmente há mais de 2.600 anos antes de Cristo. É considerada um dos monumentos mais antigos do mundo da alvenaria. E adivinhe, não, ela não é pontuda. Em vez disso, é uma pirâmide de degraus, onde Imhotep tinha mastabas, que são tumbas egípcias de tamanho decrescente, empilhadas umas sobre as outras. Essa tipologia é encontrada em outras culturas, como por exemplo na Indonésia e também as pirâmides construídas pelos maias aqui nas Américas. A maioria das pirâmides foram construídas ao oeste do Nilo. A cultura egípcia antiga está repleta de simbolismos e também de superstições que orientam a tomada de decisões do povo antigo. Portanto, não é nenhuma surpresa que até mesmo a localização das antigas pirâmides fosse guiada também pelas mitologias. A maioria foi construída à margem no oeste do Nilo e por um motivo distinto. Como as pirâmides foram os locais de descanso final dos faraós, só faz sentido que eles residam onde suas almas possam começar sua jornada para a vida após a morte. Para os antigos egípcios, a vida após a morte e o sol estavam intimamente ligados. Osíris, um deus egípcio intimamente ligado à vida após a morte, representava a força de uma nova vida. Mas, com o tempo, ele também se tornou associado ao ciclo do sol. Graças a essa associação, o sol poente passou a simbolizar a morte e o sol morria no oeste todas as noites. As almas dos faraós deveriam se conectar com o sol poente antes de se levantar novamente pela manhã, um símbolo da vida eterna para os egípcios antigos. Ao colocar pirâmides ao oeste do Nilo, eles viveram bem na área que, metaforicamente, significa a morte. Terceiro fato: ainda estamos descobrindo como elas foram construídas. Um dos maiores mistérios das pirâmides egípcias são as técnicas de construção usadas para erguê-las. O feito incrível dos egípcios é ainda mais impressionante quando se leva em consideração que mais de 2 milhões de blocos de calcário e granito foram usados para construir a grande pirâmide de Gizé. Cada peça de alvenaria pesava cerca de 2,5 toneladas. Então, como esses blocos gigantes foram movidos? Infelizmente, os egípcios não deixaram registros escritos e muitas teorias foram propostas ao longo dos anos, como por exemplo, ajuda extraterrestre. Uma pintura de parede que remonta a 1900 anos antes de Cristo retrata uma procissão de homens puxando uma grande estátua em um trenó enquanto uma pessoa está de pé na frente derramando água sobre a areia. Embora se tenha pensado originalmente que o gesto era puramente cerimonial,
há evidências científicas de que esta pintura contém a chave para desvendar o mistério de como eles moviam todo aquele peso. Os pesquisadores experimentaram puxar grandes quantidades de peso em um trenó sobre a areia, e eles acabaram descobrindo que quando acrescentavam a quantidade de água certa, o trabalho acabava se tornando muito mais fácil. A umidade da areia reduziu bastante o atrito em até 50%, tornando muito mais viável transportar grandes quantidades de peso. Ou seja, talvez não seja dessa vez que você vai acreditar que extraterrestres ajudaram os egípcios antigos a construírem as pirâmides. Próximo fato: os egípcios usaram a astronomia para orientar a construção. Kate Spence publicou uma pesquisa no ano 2000 que demonstra como a Ursa Maior e a Ursa Menor foram usadas para alinhar as pirâmides na direção norte e sul. Suas medições foram tão precisas que eles têm uma margem de erro de apenas 0,05 graus. Curiosamente, com essas informações em mãos, é possível datar as pirâmides usando registros astronômicos. Impressionante, não é? E o próximo fato é que elas não foram construídas por escravos. A antiga teoria de que as pirâmides foram construídas por escravos pode não ser verdade. Foi o historiador grego Heródoto que ajudou a espalhar a ideia de que os escravos construíram as pirâmides por meio de seus escritos. É um conceito, inclusive, que foi propagado em filmes de Hollywood, mas que provavelmente pode não ser verdade. Na década de 90, os túmulos dos construtores das pirâmides foram descobertos. Os egiptólogos acreditam que esses homens não eram escravos, mas sim construtores que vieram de famílias de baixa renda. O fato deles terem sido enterrados em uma tumba importante mostra que seu papel na construção das pirâmides foi uma posição de honra, e certamente esse não seria um tratamento dado a escravos. A Grande Pirâmide pode ser um relógio. A Grande Pirâmide é impressionante por vários motivos, mas uma das características mais interessantes deste célebre monumento é que ele pode contar as horas. A estrutura realmente atua como um enorme relógio do Sol, com sua sombra marcando a hora ao cair sobre as marcas feitas na pedra. Claro, sendo a Grande Pirâmide, não poderia ser apenas um relógio de sol qualquer. Seu nível de sofisticação não significava que apenas informava o tempo, mas também poderia, inclusive, avisar sobre o tempo das estações. E, portanto, ajudava os egípcios, inclusive, a definir o ano solar. Os arqueólogos ainda estão descobrindo os mistérios das pirâmides. A egiptologia é um campo altamente ativo, diferente do que muitos pensam, com pesquisadores se afastando da leitura de inscrições, mas continuando a escavar e usar a tecnologia para responder aos muitos mistérios que ainda precisam ser revelados. Por exemplo, a recente descoberta de uma rampa de 4.500 anos ao norte de Luxor está dando aos estudiosos pistas sobre como os antigos egípcios podem ter transportado a alvenaria por longas distâncias. Perceberam que existem vários mistérios sobre as pirâmides do Egito que provavelmente muitas pessoas não saibam? Qual desses fatos você achou mais interessante sobre as pirâmides do Egito? Se você já sabia algum desses fatos, ou qual fato você não conhecia e qual te causou mais surpresa? Quero saber a opinião de vocês aí abaixo, tá bom? Se você está me seguindo pela página de Facebook, fica o convite aí para você marcar os seus amigos e pedir para que eles assistam o vídeo, e compartilhar também ajuda bastante. No mais, eu agradeço a todos vocês pelo carinho, audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Shalom.